O convento de Santa Maria da Arrábida tem uma área de 35 hectares e um património fabuloso que leva vários dias a descobrir. Por isso vamos ter 2 pontos de referência que ao mesmo tempo cruzam o olhar do presente e do passado até 1542, quando foi fundado o convento por Frei Martinho de Santa Maria. Um desses locais é junto à estrada, num pequeno miradouro para o estuário do Sado e onde temos também uma vista de conjunto do convento. Paramos ao lado de uma das várias ermidas que descem a serra, de um ponto muito alto onde fica o convento velho, algumas ermidas e as primeiras instalações que criaram. Entre celas escavadas nas rochas, viveram ali 4 frades durante 2 anos, sem mais nada. Apenas em contacto com a natureza e com os tradicionais trajes franciscanos com um capuchinho. A vista e o contexto consubstanciam bem o sentido da frase pobreza franciscana. Outro exemplo é já no Convento Novo. São várias construções no meio da encosta e na fachada da igreja vemos uma estátua de um frade. Está em cima de um globo terrestre e a pisar um dragão. Os olhos estão vendados, está de braços abertos em forma de cruz. Numa das mãos tem um círio, na outra um cilício. Na boca tem um cadeado e no coração uma fechadura. Eles viviam em função do silêncio, em função da penitência. Aquilo era a vida que eles queriam viver e era a vida que eles gostavam de viver. Joana Fonseca é diretora adjunta do Museu do Oriente, da Fundação Oriente, a entidade proprietária do convento desde 1990. A tese de mestrado de Joana Fonseca é sobre os azulejos do convento da Arrábida e restantes conventos da província franciscana da Arrábida. Em relação ao convento de Nossa Senhora da Arrábida, portanto estamos a falar da casa-mãe desta província de frades franciscanos, da mais estreita e regular observância, as principais temáticas que aparecem nos azulejos que de facto eram daquele local, não é? Porque nós temos lá outro tipo de azulejos de outras épocas que não eram dali, foram ali recolocados posteriormente. São azulejos que obedecem a temáticas concretas e que nós depois também podemos observar em alguns de outros conventos desta mesma província que ainda existem hoje em dia. Portanto, temos desde a representação do Santíssimo Sacramento, desde a representação do Pano da Verónica. Temos uma representação muito bonita na Capela do Senhor dos Aflitos, na parte do Convento Velho, e tem algumas das capelas também representações destes frades eremitas em oração no meio da natureza. Muitos deles até vestidos com o tipo de traje que esta ordem religiosa usava, portanto o capucho, não é, dos capuchinhos, e os trajes remendados com o cinto dos franciscanos, portanto consegue encontrar a essência dessa religiosidade também neste suporte decorativo que são os azulejos. Um dos conjuntos mais interessantes que podemos observar na visita ao Convento Novo é no corredor escuro de acesso à igreja. O chamado trânsito, ou corredor da portaria, originalmente eram 14 painéis. Portanto, são painéis de azulejo de inícios do século XVIII. São 13 painéis, é como se fossem estátuas dentro de nichos. São santos da ordem franciscana, são santos espanhóis da corrente observante da regra franciscana e são frades capuchos que viveram na Arrábida, que eles aparecem ali como se fossem modelos de exemplo e de inspiração para os frades que lá viviam. E depois é muito interessante porque se observar com cuidado, nós vemos que eles não só a posição do corpo, portanto, a forma como foram representados, a forma como são colocadas as pernas, como está dobrado o joelho, a posição em que foram pintados, confluem no olhar do observador, quando ali vai. E depois é muito engraçado porque as aguadas, portanto, do azul cobalto que foi utilizado para pintar aqueles azulejos, inclusive simulam a sombra deles nos tais nichos. E há alguns que até dá a sensação que estão a olhar para nós. Portanto, a gente percorre aquele corredor e é como se eles estivessem a olhar para nós, como se nos estivessem a receber ali à entrada do Convento Novo. No interior da igreja vemos uma imagem de Nossa Senhora da Arrábida e que remete para uma lenda do século XII que adensa a Serra da Arrábida como um lugar sagrado. A Arrábida deriva etimologicamente do árabe Rábida, que significa cadeia de montes. É, portanto, um lugar sagrado, um sacromonte, onde começaram a ser construídas algumas ermidas e algumas capelas, no fundo
fundo, numa fase original, eram grutas, e que está associada, portanto, a uma lenda que remonta ao século XIII. A lenda da salvação de um naufrágio, graças à imagem da santa, originou a construção da Capela da Memória e iniciou um processo de religiosidade que, acompanhado do isolamento, tornou o lugar ideal para os frades franciscanos. A Serra da Arrábida tem algo de místico. Frei Martinho da Cruz, quando chegou à Serra da Arrábida, terá exclamado: "Se não estou no céu, estou nos seus arrabaldes. Ó Serra Sagrada, ó soledade bendita." Quando estamos ali, quando olhamos à nossa volta para aquela paisagem toda verde, o silêncio, a natureza, tudo aquilo, parece que chegamos ao paraíso. E estes primeiros frades que foram viver para esta serra procuravam precisamente um local como aquele, portanto um sítio ermo, um sítio longe das zonas urbanas, do que era o urbano na altura, onde poderiam viver em contacto com a natureza e de acordo com as diretrizes da regra religiosa viviam. No percurso pelas várias construções, ligadas por escadarias, fontes ou pequenos patamares que projetam olhar para o estuário do Sado, um ponto comum é a ausência de luxo, até de conforto. Os dormitórios, pequenos cubículos com uma janelinha, o refeitório, os lavabos, são espaços de grande austeridade. Era um espaço despojado, na fase inicial, e ainda mais do que aquilo que a gente observa lá hoje em dia, não é? Mas eram espaços despojados, que não tinham conforto, mas eles também não queriam conforto. Eles queriam aquela vida de sacrifício, de devoção a Deus, de uma representação que aparece muito nos conjuntos azulejados destes conventos da província da Arrábida, que é os cilícios. A dor física que eles infligiam a eles próprios. Aquilo para eles fazia todo sentido. Viviam aquela religiosidade e toda aquela fé até ao ínfimo da sua essência. Em algumas peças de arte, a maioria muito posteriores à fundação do convento, é que já revelam algum apreço por outros valores para além da fé. Para além de algumas esculturas de grande qualidade, que serão do século XVII, XVIII, portanto as mais bonitas estão associadas à representação de Cristo, portanto nos passos da Via Sacra. E depois temos também algumas obras de pintura, uma delas, portanto, que se destaca das restantes, que é a representação da Dormição da Virgem Maria e que será da autoria de Fernão Gomes e é uma pintura do século XVII. Nós, visitantes, apetrechados com tecnologia e habituados ao conforto, sentimos um arrepio ao projetar-nos na rotina dos frades. Na opinião de Joana Fonseca, a descoberta destas vivências é um dos traços mais cativantes para os visitantes. Há muita procura para conhecer aquele espaço. Nós temos tido muitas visitas e eu acho que as pessoas saem dali maravilhadas. É de facto um espaço único que nos enche a alma. Eu própria sinto isso e eu acho que as pessoas ficam surpreendidas não só com a história daquele local, como também todo o simbolismo daquela serra, daquele convento, quem é que foram os frades que ali viveram, como é que viveram. Eu acho que as pessoas saem de lá maravilhadas. Com o fim das ordens religiosas, em 1834, o convento sofreu pilhagens e ficou ao abandono. As principais obras de recuperação apenas tiveram lugar nos anos 40 e 50 do século passado. Desde 1990, o convento é propriedade da Fundação Oriente. O conjunto está classificado como imóvel de interesse público. As visitas ao Convento Novo realizam-se quartas, sábados e domingos mediante marcação prévia.